A retornar então no nosso assunto que nós demos. Oi? 58. 58 agora. 58. Corrupção de Lúcifer. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais condensada aqui, tá? A gente não comentar muito, porque aqui inclusive eu acho que está muito bem explicado. Mas é claro que a gente vai fazer e vocês fiquem à vontade para questionar em qualquer momento, tá? Corrupção de Lúcifer, né? A Bíblia revela que Lúcifer era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que fora criado, até o momento em que sua natureza foi corrompida. O que levou Lúcifer a corromper a sua natureza perfeita? Ezequiel esclarece que foi o orgulho, a vaidade, o secreto desejo de ser como Deus. Esse desejo é descrito pelo profeta Isaías da seguinte maneira: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. A corrupção de Lúcifer foi gradual. Ele deixou seu coração se exaltar com o poder e a beleza que possuía. Ele se envaideceu mesmo, né? Depois acreditou que poderia ser um Deus, como o Altíssimo. Por fim, resolveu persuadir alguns anjos a participarem do seu plano de rebelião contra Deus e formar um reino em particular, ou um reino particular. A rebelião dos anjos, ou seja, desses demônios, né? Lúcifer, uma vez corrompido, aliciou todas as classes de anjos a insurgir contra Deus em uma rebelião declarada. As escrituras relatam que Miguel, liderando seus anjos, combateu a terça parte desses anjos. Um grupo que se rebelou foi expulso do céu. E aí tem todas as referências bíblicas, né? Os anjos expulsos ficaram vagando nos ares, liderado por Lúcifer. Paulo declara que esses espíritos malignos estão organizados em potestades, principados, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade que habitam nos ares. Nós já estudamos na aula passada o que seria essa potestade, principado, domínio e tal, né? O único propósito desses anjos, assim como a figura do ladrão expressa por Jesus, é matar, roubar, destruir. Ou seja, esses seres, eles são totalmente corrompidos e eles fazem o mal. Não há bondade nenhuma em nenhum demônio. Professor, tem alguma passagem da Bíblia que o Satanás ele fala de que ele confessa que esse pecado dele, ele confessa assim, não se arrependendo, claro, mas Declara? Declara. Então, essas duas passagens que nos dão informação, que é o que nós lemos em Isaías, capítulo 14, né? Capítulo 14, versos 13 e 14, que é o que o profeta nos traz, o que ele falou, ele dizia no coração dele, tal e tal, então essa é a declaração dele. E Ezequiel, capítulo 28, que também é o que o profeta ali, ele vai dizer mais ou menos o que se passou no interior dele, os desejos dele. Então, em Ezequiel nós temos os desejos dele, no sentido dos seus desejos mesmo, sentimentos, né? Vontades descritas, e em Isaías nós temos a fala dele, né? Que ele dizia isso, isso e aquilo. Essas duas passagens é o que nos vai trazer essas informações. E a gente não tem muita coisa mesmo, nem de Satanás e nem dos demônios. A gente não tem, mesmo porque a Bíblia não é uma ideia central, não é o principal que nós saibamos os detalhes de tudo isso, né? É até um perigo que muitos se enveredam quando começam a estudar sobre anjos e demônios. E há um interesse mórbido na vida das pessoas por essas questões satânicas, as profundezas de Satanás, estudar satanismo e ritual. Então isso é um tanto prejudicial quando a gente quer de fato dar atenção que não lhe é devida, né? Então assim, a gente tem poucas informações mesmo. Eu até gostaria talvez de saber mais algumas informações para compreender outras coisas. Mas assim, o que nós temos aqui é pouco, é limitado, e é o que a gente acha que também precisa saber, né? E o que passa... Isso não tem como a gente... Mas não, o que a Bíblia traz são as informações, porque a ênfase não é isso, né? A ênfase da Bíblia não é falar sobre anjos, sobre demônios, são doutrinas bíblicas, são ensinamentos bíblicos e tal. Mas não é algo que a gente deve se aprofundar mesmo, né? O que a gente tem que saber das doutrinas bíblicas, a principal é sobre a Trindade, sobre a questão da expiação, da salvação. Então são doutrinas essenciais. Essas são fundamentais. Então, essencial é uma coisa, fundamental é outra. A fundamental ela é importante, não é para ser desprezada também, né? Então a gente não precisa estudar. Não, sim, é fundamental. É doutrina bíblica.
Não é periférica, é bíblica, é fundamental. Agora, essencial, central, aí já são outras, né? Mas assim, infelizmente eu digo porque de fato a gente tem, né, uma curiosidade boa e queria saber mais coisas, mas a gente não tem muita coisa não. O que vai ter são essas referências que a gente tem no livro mesmo, que eu li aqui, lembro, em outros materiais, eu acho que a gente não vai ter muita novidade não, do que a gente tem aqui nesse, né? É um negócio meio limitado mesmo, né? Em capítulo 12 de Apocalipse, inclusive, nós vamos também ali descobrir alguns detalhes sobre essa rebelião. Ali nos dá, em capítulo 12 de Apocalipse, a única informação, aliás, é a única vez que Satanás sabe que o seu fim está perto, né? Que ele vai dizer assim, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aí, irmão, ele sai virado no siri. Mais demônio do que já é. Aí ele fica assim, E, então ali que é o final dos tempos também e tal. Mas são poucas informações mesmo, né? Aqui fala da rebelião, e a rebelião é isso. Ele se revoltou, levou a terça parte consigo. Miguel é onde trava essa batalha, expulsando eles do céu, nas ordens de Deus, lógico, tudo isso aí. Então, tanto essa passagem de Apocalipse, né, quanto o Efésios vai trazer para nós essas informações aí. Uma queda controvertida. Quando se estuda a queda dos anjos, surgem muitas especulações controvertidas, que sem nenhuma base bíblica vão sendo ensinadas como se fossem verdades absolutas. Vamos esclarecer nesse texto algumas dessas especulações que causam discussões e controvérsia à luz dos textos inspirados da Palavra de Deus. Então, de fato, aí a gente vai ver vários equívocos, né? O primeiro é esse aqui, o caos do universo e a queda. Há uma teoria especulativa, então, olha só, teoria especulativa, que explica que a expressão registrada em Gênesis 1 e 2 é a terra era sem forma e vazia. Pode ser traduzida do hebraico, né? O que originou o hebraico, como e a terra tornou-se sem forma e vazia, dando a entender que a terra não era sem forma e vazia. Isso aqui é um equívoco de tradução, tá, irmãos? Isso aqui para reforçar a teoria, então forçaram o texto, a tradução bíblica. Porque no hebraico não dá a entender de forma nenhuma que dá para a gente traduzir a terra tornou-se. Não há essa possibilidade. Mas quando você tem uma teoria a defender, então você vai forçar pegar tudo quanto é argumento que você tem que pegar para reforçar essa sua teoria. Então foi o que fizeram isso aqui, que é a teoria da terra caótica. Não tem esse quadro aqui? Não tem um quadro aqui? Né? Depois de sair eu mostro até para vocês lá. E lá essa teoria da terra caótica. A ideia, quem acredita nessa terra caótica, que é só esse teólogo, irmãos. Não tem nenhum outro que vai defender isso, tá? Tanto é que é uma teoria dele. Que é assim, Deus, ele criou a terra e recriou. Por que ele recriou? Segundo a teoria dele. Porque quando Satanás peca, ele é jogado na terra. Quando ele é jogado na terra, há destruição da terra, né? E aí Deus recria a terra. Então eles pegam Gênesis 1 e 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Ponto, né? E aí vem o verso 2, eles dizem que é a recriação da terra. Então a esse lapso, a esse interregno, a esse ato, intervalo, né? Mas isso é uma teoria desse teólogo só, defendida por mais ninguém. E isso é uma forçação do texto bíblico, eu estou falando do ponto de vista original, tá bom? Segundo informações dos especialistas, claro, da língua hebraica, né? Mas seria também muito estranho, né? Se eles são espíritos, são antimatéria, como é que vai acontecer isso? Ah, não, mas até que, nesse sentido, até a gente poderia aceitar, porque assim, há questões espirituais que elas reverberam nas materiais, há consequências, entendeu? Então, um ato espiritual pode estar afetando o mundo material, isso aí até é tranquilo. Se fosse esse argumento, mas a questão não é essa, a questão é que o texto bíblico não traz essa ideia, que isso é uma teoria especulativa, que é o que já começou falando aqui o autor, e de fato é, né? Então tem esses equívocos aí. Eu vou aqui continuar a leitura só para a gente ver se consegue extrair mais algumas informações. Então a terra sem forma e vazia, né, quando Deus a criou, mas que por alguma razão tornou-se sem forma e vazia. Então tornou-se, essa é a questão. Essa teoria defende que antes do nosso universo houve um mundo criado por Deus. Nesse, Lúcifer reinava em uma espécie de Éden mineral. Com a rebelião, Deus derribou Lúcifer do céu e com a queda se chocou com o universo e provocou o caos que se vê em Gênesis 1 e 2.
que diz que a Terra era sem forma e vazia, né? Então alguns dizem lá que se tornou um caos. Essa teoria, porém, carece de base bíblica para se sustentar. Não há nenhuma evidência de que a queda de Lúcifer tenha tornado a Terra um caos. Defender essa tese é atribuir ao diabo um poder ilimitado e afirmar que Gênesis 1 e 2, no caso, né, Moisés não relata a história da criação, mas sim da recriação do universo, que seria um absurdo. Então é um dos equívocos aqui. O lugar de Lúcifer e de seus demônios. No imaginário popular, olha irmãos, como já está claro o negócio aqui. Então uma é uma teoria especulativa, outra aqui é o imaginário popular, que a gente sabe que o imaginário popular é um negócio fenomenal. O inferno, como que as pessoas imaginam? Satanás lá no trono, garfando um monte de gente, né? Um monte de gente gritando, fogo pegando lá, não é, irmão? Não é sério. Não é... A ideia é do inferno, então a gente chama de teologia popular, imaginário popular. Mas o que a Bíblia ensina? E isso é propagado nas igrejas evangélicas. Pregadores trazem essa ideia. E biblicamente, a gente estudando, a gente viu em outras ocasiões, que não tem nada a ver, né, irmão? A questão é metáfora, a questão é comparativa, né? Então não tem nada a ver. Mas aqui no imaginário popular, Lúcifer, ao ser expulso do céu, desceu ao centro da terra e instituiu um reino paralelo ao de Deus chamado de inferno, onde governa rodeado pelos seus demônios. Em muitos elementos da teologia popular, o inferno é um lugar cheio de fogo. Nele está o trono onde Lúcifer está sentado e milhares de pessoas são atormentadas por esses espíritos. O que teria acontecido com Lúcifer e seus demônios depois de terem sido expulsos do céu? Segundo as escrituras, aqui já é interessante, acho que a gente está pegando texto bíblico, né? Foram lançados na terra, Apocalipse 12:3, e ficaram vagando nos ares, onde Satanás estabeleceu seu trono, Efésios 6:10-12. O inferno foi criado por Deus, nesse lugar por ocasião da derrota, no final do milênio será lançado o diabo. Então o diabo não está lá, no inferno no caso, né? E lá ficará juntamente com o falso profeta e a besta. Portanto, segundo as escrituras, o diabo ainda não está no inferno e nem muito menos é um Deus, irmãos. E tem um reino paralelo. Isso tudo está no imaginário de muitas pessoas, mas não é bíblico isso. Ele não tem reino, ele não reina, ele não está disputando nada com Deus. Porque a disputa, inclusive, não há comparação. É injusta, né? Seria injusta. Na realidade, o inferno ainda não está habitado, está vazio. Satanás... Quem vai inaugurar vai ser o falso profeta e o anticristo. Ô, irmão Ari, não, o que acontece? Aprendemos que nós... É assim, não, é porque a tradução inferno vem de 3 palavras, né? 3 palavras, aí que às vezes que é a confusão. Existe o Hades, na verdade, vamos pegar só o grego, né? Que é o Novo Testamento. Existe o Hades, existe o Tártaros, existe o Gehenna. Então tudo é traduzido para o português como inferno. Só que o Hades é o lugar onde estão as pessoas que morreram sem Cristo, sem salvação. Então, de fato... Oi? Lugar dos mortos. Né? Isso, dos mortos sem Cristo. Sem Cristo. Então, de fato, há um ambiente existencial onde estão as pessoas que morreram sem salvação. Elas estão lá. Que é um lugar que a gente chama de intermediário. Ainda vão passar pelo julgamento. Né? Então, pessoas. A outra palavra que é traduzida também para o inferno é a Tártaros. Tártaros é onde estão alguns demônios, não todos, alguns demônios que eles estão reservados, inclusive alguns Apocalipse vai ensinar isso. 4, né? São 4. Isso, que eles estão reservados para um dia específico, hora e tal, né? Na grande tribulação lá. Então, que é chamado de abismo também. A parábola lá do rico e do Lázaro vai trazer... São os demônios endemoniados lá, né? Esses são os demônios mais ferozes, mais destruidores. São os demônios que eles são de fato mais perniciosos, né? Mais endemoniados. Você falou na aula passada, né, que Deus ia soltar os 4 demônios que fará um estrago enorme na humanidade, né? Dirigir. Eles na verdade, eles liderarão um exército de demônios. Então são 4 demônios líderes que vai arregimentar um monte de outros demônios para ir fazer um estrago enorme na humanidade, né? Isso, a aula passada, exatamente, bem lembrado. Então tem o Tártaros, e aí tem o Gehenna. O Gehenna é traduzido para o inferno, mas também como lago de fogo. Esse lago de fogo, de fato, é o ambiente existencial que será jogado tanto o inferno
o próprio inferno, a morte, todos aqueles que forem condenados, né, à morte eterna, o próprio falso profeta, a besta e o próprio Satanás. Que é a segunda morte. Isso, que é a condenação eterna. Esse é o que nós estudamos, esse é o que não foi inaugurado. Não tem ninguém lá. Não tem Ele vai ser inaugurado pelo falso profeta. a besta, o falso profeta. Aí depois de 1000 anos, Satanás vai fazer. Isso, aí ele vai também. Segundo o pré-milenismo. É. Sim, não, mas independente de qual corrente a gente está seguindo na escatologia, as informações do inferno, todas elas concordam. Né? Isso daí só do... Tranquilo isso, né, irmão? Então, só pra gente... Onde está... Porque essa ideia que o inferno é um reino paralelo de Satanás, isso não se sustenta biblicamente, não é bíblico isso, tá? É um imaginário popular, irmãos. Não tem base bíblica nenhuma e nenhum estudioso vai ter essa opinião. É mesmo aquilo que é formado na cabeça do povo, tá? Satanás é um sem teto. É, mais ou menos, mano. É o MST, né? Aquele que... O MST desvirtuado, né, irmão? Calma ainda. É, porque... Tinha um negócio bom lá, mas como tudo que passa pela via do humano é corrompido, né? Então, vamos lá. Os demônios e os anjos rebeldes. Então, são os equívocos que a gente está tratando aqui, tá? Alguns teólogos defendem que os anjos caídos e os demônios são entidades diferentes. Anjos caídos e demônios. Segundo eles, pessoas não são possuídas por anjos, enquanto que os demônios, sendo espíritos sem corpos, necessitam deles para habitar. Não há registro nas escrituras de nenhuma outra qualidade de espíritos inteligentes criados por Deus que não sejam anjos e homens. Os demônios estão numa outra categoria. Com a queda, os seres que foram expulsos do céu eram anjos. Os espíritos que estão presos em cadeias do abismo, aí vem o Judas 6, né? Se os demônios não fossem anjos, precisariam ser classificados em outra categoria de seres inteligentes. Então há esse equívoco de alguns teólogos, tá? Que os demônios não seriam da mesma classe, da mesma categoria de anjos. Não, são. Todos os demônios, eles são seres angélicos, porém corrompidos. Então, participavam lá da mesma criação de todos os outros anjos, porque eles eram e continuam sendo anjos. De onde se origina a palavra demônio mesmo? Demônio? No próprio original, no grego, né? É daimon. Acho que deve ser essa a pronúncia, mas é do próprio original mesmo. Aí significa o quê? É demônio mesmo. Demônio, se traduz por demônio. Agora, Satanás que tem, né? Satanás adversário, diabo acusador. Mais pra frente tem. Tem explicando, inclusive. Assim, Satanás que vai ter algumas nomenclaturas que vão trazer alguns aspectos do seu caráter, ou daquilo que ele faz. Agora, o demônio só tem um significado, que é demônio mesmo, que é ser caído, corrompido. A possibilidade, olha aí, a possibilidade de retorno de Lúcifer ao céu depois de ser expulso. Nós falamos na aula passada, mas acho que vale a pena aqui, né, Jean? Dá uma lidazinha, mano? Pode ser? Há estudiosos que defendem que Satanás, mesmo depois da queda, continua tendo livre acesso ao céu. Busca como base para essa afirmação o livro de Jó, Zacarias e Apocalipse. O livro de Jó descreve a presença de Satanás no meio dos anjos, quando vieram se apresentar perante Deus. O de Zacarias descreve a visão do profeta, em que Satanás aparece acusando o sumo sacerdote lá, né, o Josué, perante Deus. No livro de Apocalipse é chamado de acusador dos santos perante Deus. É preciso entender que a expressão Satanás significa acusador. Diabo, enganador. Em todos esses textos aparece na função de acusador. O fato de o texto usar expressões perante Deus ou céus não significa que esses elementos sejam suficientes para nutrir uma teologia do livre acesso do diabo ao céu. Sendo Deus soberano, o Senhor de todo o universo, o diabo também faz parte desse universo. Deus, sendo onipresente, está em toda parte. João narra a derrota e a expulsão de Satanás no livro de Apocalipse, né? Quando fez a tentativa de entrar no céu, foi derrotado mais uma vez. Ele sempre será o adversário de Deus e dos homens. Porém, o céu será apenas daqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa ideia, irmãos, porque assim, para estar na presença de Deus, o diabo precisa ir ao céu? Não. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. É isso que eu falei na primeira parte. A angústia de Satanás é porque ele não pode fugir da presença de Deus. Porque Deus é onipresente. E não é porque ele está em todos os lugares, é porque todos os lugares estão em Deus. Então, eu disse uma certa vez que o inferno está em Deus.
Em que sentido? Porque nada existe fora de Deus. Então o próprio Satanás tem que conviver com a presença de Deus. Inclusive ele obedece às ordens de Deus, todas elas, sem exceção. Ele é um servo frustrado, ele obedece sem querer e ele não tem possibilidade de desobedecer. Se Deus dá uma ordem direta para Satanás, ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Há um mistério aí, não sei se chega a ser mistério, mas é algo complicado para a gente, às vezes, equacionar essa questão. Como que o diabo ainda faz parte, no processo da redenção humana, ainda faz parte dos propósitos de Deus? Ou seja, Deus ainda usa, de alguma maneira, Satanás para contribuir para o seu próprio projeto de salvação. Martinho Lutero, ele dizia que Satanás é a mão esquerda de Deus. Olha que coisa, no mínimo, curiosa. Ou seja, que Deus, inclusive, até usa Satanás também. Deus é soberano, irmãos. Ele usa Satanás também, de alguma maneira. Ele usou demônios, inclusive, quando há uma expressão que, às vezes, essas coisas que às vezes não cai bem, né? Não cai bem assim, às vezes, quando a gente ouve... De digerir, né? Fala assim, poxa, como pode? Um demônio da parte de Deus. Um espírito da parte de Deus, mas atormentando Saul, por exemplo. Quando diz da parte de Deus, é que diz que foi ordenado por Deus. Isso nos mostra, inclusive, que até os demônios obedecem, porque Paulo Deus... também, né? Paulo também teve um demônio, às ordens de Deus, né? As ordens de Deus, ou no mínimo, na permissão de Deus, que afligisse o seu servo, mas o propósito a gente percebe lá, que era para a proteção do próprio Paulo, para que ele não se orgulhasse. O Jó. Satanás era Também, Mas ali foi vontade mesmo de Deus que estava junto, né? do qual? De Jó? O diabo estava Então quietinho. Satanás estava na presença de Deus nessa hora aí. Sim. Ele cantou onde ele andava, né? De onde vem Satanás? De E passear por toda a terra. O anjo lá que diz a palavra, eu não me lembro qual especificamente, mas disse que estava tendo uma reunião no céu e o anjo se apresentou e falou que ia descer, ia tomar a boca dos profetas, né? Isso, Ia enganar todo mundo. Isso. E deu um tapa na cara de Eliseu, né? isso Foi da parte de Deus. mesmo Isso, assim, também, foi, a expressão é essa, um espírito da parte de Deus, um demônio, né? Então, Enviado, né? isso. Aí, o que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que, de fato, Deus, ele tem controle e soberania sobre os demônios. Se os demônios fizessem e tudo o que eles quisessem, não tinha mais ninguém nessa terra, não, irmãos. Vocês acham, por que a terra não está pior? Porque os demônios ainda dão uma trégua? Ou que eles têm limite? Não tem limite. A maldade não tem limite. Os demônios não têm limite. Se Deus não colocasse algum freio, algum limite, eles iam nos devorar vivos. É o que diz o Salmo, inclusive. Ah, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Então o inimigo teria nos engolido vivo. Se Deus, irmãos, não limitasse a ação de Satanás, e aí já vem outra frase. Eu nem vou falar por quem foi elaborada essa frase, porque se eu falar o nome, eu talvez rejeite, né? Mas depois eu posso até falar. Mas não ia falar que foi o Caio Fábio que elaborou essa frase. Então, Antes de 2000, foi... não, na década de 80, mais ou menos. Então, tá. Ele disse que Satanás é como nas mãos de Deus, como um cachorrinho de madame. Ou seja, está na coleira de Deus. Entende? Então Deus limita a ação de Satanás e dos demônios. Se não, o Satanás já tinha acabado com todo mundo. Não há limite para a maldade. Não há limite para esses demônios. Então, em certo sentido, Deus ainda limita. Isso, inclusive, está lá, não é nem inferência, é referência mesmo, em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o texto? Que eu acho que vale a pena, a gente tem mais 2 minutos, só para a gente ter essa ideia. Essa dinâmica, irmãos, que a gente muitas vezes desconhece, né? Deus é soberano, sobre tudo e sobre todos. E quando a gente fala sobre tudo e sobre todos, inclui o Satanás, inclui os demônios, inclui tudo. E todos. É porque a gente acha que... Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vai ter um texto interessante aqui. Paulo está descrevendo... O que é isso, mano? Tudo que não achou, né? Vai lá. Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Vai assim, né? No passo a passo que chega lá. Capítulo 2, Paulo está descrevendo um período onde o Espírito Santo, ele de fato, a sua manifestação como tem hoje, não terá na mesma intensidade. E nesse tempo se revelará o anticristo, o homem que é segundo a eficácia de Satanás. Tá certo?
Vamos ler, eu estou disposto a ler aqui tudo. Tem mais 1 minuto, mas eu acho que dá pra gente ler esse em 1 minuto, tá? Mano, na manha do gato. Vamos lá, capítulo 2, verso 1 de 2 Tessalonicenses, não é a primeira. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Olha o inimigo. Ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como de se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui Paulo está combatendo o equívoco, falácias e heresias que estava sendo falado a respeito de tudo isso, irmãos. Olha, Isso que era quando os judeus estavam pensando que seria muito próximo à vida de Cristo. que já tinha acontecido, inclusive, e o anticristo já estava instalado lá. Essa foi aí, Paulo falou, opa, não, né? Aí ele combateu isso por isso. Exato, ele disse, quando ele diz por espírito, talvez uma suposta profecia. Alguém se levantou no meio do culto, né? Então, quando ele diz por espírito, por escrita, tá? Por palavra, conversa de alguém. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha só. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, né? De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco? É uma pergunta, né? E agora vós sabeis o que o detém. Olha só, então, alguém que detém o anticristo, essa eficácia de Satanás. Então, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério, não é o ministério, o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ele está falando da pessoa do Espírito Santo, refreando a maldade, santificando as pessoas, tá certo? E usando a igreja como sal da terra para preservar essa humanidade totalmente corrompida. Olha só, irmãos. Até que do meio seja tirado. E então, ou seja, depois que ele for tirado, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio e mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvar. E por isso Deus lhe enviará, olha um termo aqui interessante, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Agora, por que Deus enviou essa operação do erro? Por que Deus... Sim. A tradução está diferente, está... Diga, então, leia, por favor. A partir do 9, André, está assim, ó. Vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Aí... peraí, E ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça. Sim. Para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade dos que poderiam salvar. Isso. Aí o 11. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados a todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Isso. Aí algum equivocado fala, mas foi Deus que enviou a operação do erro, então foi Deus que agiu? Não. O que está dizendo aqui, o verso 10, está inclusive mostrando a razão, que é o que a sua tradução diz, né? Por essa razão. Por que razão? Por rejeitarem a verdade. Então, a semelhança, a gente pega alguns exemplos rapidinho na história, rapidinho. Faraó rejeitou Deus e todas as possibilidades lá que Deus enviando através dos sinais, Deus endurece o coração dele, mas antes Deus deu a oportunidade. Mas ele rejeitou de tal maneira, endureceu, que Deus disse, então entrega você, ou você Faraó, aos seus próprios desejos. Romanos capítulo 1 vai dizer que homens conhecendo a Deus, tendo a oportunidade de se salvarem, ou de terem a salvação, mas rejeitaram Deus de tal maneira que Deus entregou eles às paixões infames, não é? E a gente tem outros exemplos na história que não dá tempo de eu falar agora, mas assim, Deus deu oportunidade, os homens rejeitaram, Deus só entregou. Deus, é como se Deus fizesse o seguinte, ó, vou retirar um pouco a minha graça e o pecado de vocês vai dominar vocês. Rejeitar o meu filho, o que resta agora é a consequência disso. A consequência dos... Vou entregar vocês aos atos pecaminosos de vocês e vem a consequência. Então o que aconteceu aqui? Vai acontecer aqui. Vocês entendem? Mas por que isso não acontece? Porque Deus está refreando isso. Só para fechar aqui o assunto, irmãos. Quer dizer, fechar, mas teria muita coisa para a gente falar. Quando as pessoas falam assim, eu não entendo porque Deus... porque há tanto mal no mundo. Fala assim, Deus não existe. Deus não existe?
Não existe, tá bom. Você acha que há limite para a maldade? Não há limite para a maldade. Ué, então por que o mundo ainda não acabou? Por que ainda a maldade dos homens não consumiram a todos? Não será porque Deus ainda está refreando isso? Não será porque a graça e a bondade de Deus ainda, irmão, não deixa que tudo isso consuma o homem? As pessoas pensam que o mal é franquia de internet, né? Não é? Vocês percebem? Então deu para clarear um pouco a respeito disso? Irmão, o assunto é lógico que demanda muito mais tempo e tal, mas eu convido vocês a continuarem a pesquisarem e ler um pouquinho mais. Só cuidado, muito cuidado para tirarem conclusões. Estudem, peguem referências boas, tá certo? Gente que trata com coerência do assunto. Bom, depende, viu? Não, depende. Tem literatura boa dele dos anos 80 e 90, tá, irmãos? Esse meu professor também vai fazer indicação de livro?